Quando tudo dá errado. O exemplo de Jó. Imagina um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir ao serviço e, chegando na firma, encontra as portas lacradas. A firma fechou, sem aviso. Você inesperadamente ficou desempregado, tendo obrigações para cumprir. Você decide ir ao banco para sacar dinheiro, pagar algumas contas que estão vencendo. Mas chegando ao banco, eles dizem que sua conta foi fechada, sem explicação, que você não tem nenhum centavo. O dia já está piorando. Você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. Chegando perto de sua rua, você percebe vários bombeiros e ambulâncias correndo por todos os lados. Suas vizinhas estão na rua, chorando inconsolavelmente. Antes de você chegar até sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que jamais esquecerá. Aconteceu tão rápido, ele diz, que não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu, todas que estavam dentro morreram. Eu sinto muito, todos os seus filhos estão mortos. Alguns dias passam, você acorda num lugar estranho, olhando para seu redor, percebe que está no hospital. Você está sentindo dores terríveis e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora de visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas entrar para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no quarto é sua esposa, precisando muito de uma palavra de consolo e de explicação. Você olha para ela com tanta esperança, nunca imaginando que ela vai falar. Ela chega perto de sua cama e começa a gritar. Eu não entendo a sua atitude, ela diz. Sua fé não vale nada. Você confia no Deus que fez tudo isso? Amaldiçoe o nome de Deus e morra. Com essas palavras, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre prontos para ajudar. Agora será consolado, mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Ficam com a boca aberta, olhando, mas não acreditam. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala: você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande e Deus está te castigando. Ele tirou todos os seus bens e matou seus filhos. Ele causou esta sua doença. Ele fez tudo isso porque você é mau. Você começa a discutir quando um dos outros concorda com o primeiro e depois outro também concorda com eles. Não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. De repente, algumas crianças passam no corredor. Você se anima porque crianças sempre trazem alegria e amor. Mas estas crianças param na porta, veem a feiura de seu rosto e corpo e saem correndo. Nunca vi nada tão feio, uma delas comenta. Tudo ficção? Jamais aconteceria uma coisa tão terrível. Modifiquei os detalhes para ajudar você, o leitor moderno, sentir na pele o que aconteceu na vida de Jó. O livro de Jó é possivelmente o primeiro livro bíblico escrito. Um homem fiel e abençoado por Deus perdeu, num dia só, todas as suas posses e todos os seus filhos. Logo depois foi atacado por uma terrível enfermidade. A própria esposa foi contra este homem de Deus e disse: amaldiçoa a Deus e morre, em Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar a sua culpa. A maior parte do livro relata essas discussões, começando no capítulo 2, versículo 11 e continuando até 37, versículo 24. Todos os conhecidos dele, até as crianças, o desprezaram. Vejamos no capítulo 19, do 13 ao 19. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam. Levantando-me eu, fala contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana: como entender e lidar com o sofrimento. É um livro rico e cativante que todos os servos de Deus precisam estudar. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele será útil na sua vida. Neste artigo, vamos considerar algumas lições claras e importantes desse livro. Pessoas boas sofrem. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nesta vida. O primeiro versículo do livro já define, do ponto de vista de Deus. Veja também em Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a
meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Neste versículo se nota o caráter de Jó. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, em Gênesis 3, do 16 ao 19, aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atinge as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios, como em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mesmo quando ele pediu a Deus querendo alívio de algum problema, Deus recusou o seu pedido, como em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Mas não devemos estranhar com isso, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Hebreus 9 ao 10 e depois o versículo 18. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Os que servem a ele sofrem também. O diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele viu o sofrimento como uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo. Depois ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus, usando todas as tentações imagináveis para o vencer, como em Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O diabo entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade pessoal, problemas financeiros, a morte de um ente querido, alguma doença grave. Tais sofrimentos na vida
são frequentemente o motivo de abandonar a Cristo. Enquanto a mulher de Jó não prevaleceu na vida do próprio marido, o conselho dela, em Jó 2:9, que diz: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Isso ainda vem derrubando a fé de muitas outras pessoas que enfrentam dificuldades na vida. Jó não sabia a fonte de seu sofrimento. Capítulos 1 e 2 contam uma história para nós, mas ele não sabia de tudo que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e afastemos de Deus. Amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo de seu sofrimento e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, em Jó 2:11. Mas as palavras deles não ajudaram, ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram de falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. A mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar sobre algum caso triste de alguém que teve a mesma doença e morreu. Quando uma pessoa amada morre, muitas pessoas procuram confortar a família com palavras insensatas e até mentirosas. É melhor falar umas poucas palavras com compaixão do que falar muito e entristecer a pessoa mais ainda. Quando sofremos perda, é melhor procurar conselho na palavra de Deus e da boca de pessoas que a conhecem e que vivem segundo a vontade do Senhor. Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar: por que? Jó fez isso em Jó 3:24. Por que antes do meu pão veio o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água? Abacuque fez a mesma coisa em Abacuque 1:3. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite. Outras pessoas têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante a boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. Quando o Senhor falou no fim do livro, ele não explicou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó 40, do 4 ao 5. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 3 e o 6. Depois do sofrimento, vem as bênçãos. O sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Vivendo na época da nova aliança de Cristo, nós temos uma grande vantagem. Temos uma esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. Hebreus 11, do 13 ao 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E do 39 ao 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o capítulo 12, do 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E o capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente,
mas buscamos a futura. Qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos no contexto da eternidade. Fiéis no sofrimento. Nós vamos sofrer nesta vida. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres, que ou não conhecem ou não aceitam a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo. Jeremias foi preso. João Batista foi decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágio e prisões. Você também vai sofrer. Às vezes as provações vêm como disciplina de Deus, como Hebreus 12, do 6 ao 13. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Às vezes também não, mas sempre são oportunidades para crescer, como Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E convites também para adorar a Deus, em Tiago 5:3. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E também Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Às vezes não sabemos o que fazer e a tendência de estarmos em uma situação inesperada é nos desesperarmos, é perder a esperança. Imagina que você está numa situação que você não previa. Imagina que essa mesma situação não fosse realmente calculada. E pior, parece que nessa hora os amigos se distanciam. Parece que nessa hora até mesmo Deus está longe. Parece que nossas orações e clamores não conseguem atingir os lugares celestiais. Mas aquele que adotou você para a sua família jamais te lançará fora, como diz em João 6, do 37 ao 39. E Jesus diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O cristão sofre aflições, mas ao contrário de quem não tem Deus, é que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, do 8 ao 11. O incrédulo sofre as mesmas aflições, mas não há quem o ampare. Mas a palavra de Deus diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 26.